final o ano Brasil-França. E a gente deixou para mostrar, numa das últimas edições desta temporada do Limite, o primeiro francesinho fabricado no Brasil, por uma empresa americana, uma daquelas saladas da indústria automobilística nos anos 50 e 60, fabricado pela Willys Overland. É um carro que está fazendo meio século de Brasil. Esse aqui, ó, que nasceu em 59, foi apresentado no Rio de Janeiro como Renault Dauphine e morreu em 68 já como Renault Gordini. Mas não se iludam com a aparência meio inocente desse carrinho. Ele foi uma das estrelas de uma das maiores equipes de corridas que o Brasil já teve nos anos 60, a equipe Willys, que levou nada mais, nada menos do que 4 pilotos brasileiros para a Fórmula 1. Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, José Carlos Patti e Luiz Pereira Bueno estão entre os pilotos que fizeram parte da forte equipe Willys e que guiaram Gordines como esse que a gente vai conhecer hoje. Carros que eram muito rápidos, principalmente em pistas de rua, e que rivalizavam com os DKVs brancos da equipe VMAG. Mas sobre corrida, a gente vai falar daqui a pouco. Agora é hora de conhecer este pequeno francês. – 1965 é o ano desse Gordini aqui, que pertence ao Fábio Seixas, jornalista da Folha de São Paulo, apaixonado pela marca. Seixas, um carro mais um que nasceu nos anos 50 para combater o Fusca, né? Pois é, era essa a ideia da Renault quando resolveu fazer esse carro para atender ali uma classe média que estava começando a se reerguer depois da Segunda Guerra. Inclusive os testes de comparação, os testes de desenvolvimento do Gordini foram feitos sempre em comparação com Fuscas. Então esse carro, os protótipos do Dauphine rodaram mais de 2 milhões de quilômetros naquela época ali, tanto em estradas como em pistas de teste da Renault ali na França, e sempre com Fusca do lado, para tanto avaliar ali desempenho como a resistência desse carrinho aqui. Agora, ele nasceu como Dauphine e era um carro que, quando chegou ao Brasil, tinha uma fama de ser um carrinho fraco. Era a história do leite e glória, né? Desmancha sem bater. Entre outras coisas, também porque ele tinha uma potência muito pequena, 30 e poucos cavalos só. Como é que foi essa transição Dauphine-Gordini? Pois é, o Dauphine era um carro que tinha, como você disse, 32 cavalos, 3 marchas, e a Renault, depois de alguns anos de lançamento lá na França, resolveu dar um banho de loja no carro, resolveu dar um upgrade nesse carro, e contratou o Amadeu Gordini, que era um cara conhecido como um excelente mecânico, um cara que entendia muito disso na Europa, teve equipe de Fórmula 1, e o Gordini fez essa revolução no carro. Então o carro passou a ter 4 marchas, 40 cavalos de potência, ganhou essas entradas de ar na lateral, ali para o radiador. Então a partir daí o carro passou a ser chamado primeiro informalmente de Gordini, depois acabou ganhando esse sufixo na Europa, e no Brasil, a partir de 62, ele se tornou também o Gordini. Aqui era o bocal do tanque de combustível, né? Um motorzinho de 4 cilindros, 800 centímetros cúbicos de cilindrada, e com um detalhe que o Fábio vai mostrar pra gente daqui a pouco, que era uma manivela para dar partida no motor quando tinha algum problema. Você já tentou dar partida com essa manivela? Nunca precisei, né? Tem que sempre tentar deixar o carro em ordem para não precisar, porque deve ser complicado. Então pega lá, vamos pegar a manivela para mostrar como é que era essa história de dar partida num carro dos anos 60, ó, na manivela, como nos antigos Fordinhos dos anos 20. Bom, tinha esse buraco aqui atrás, Seixas tinha até aqui no para-choque, mas não vamos deixar o para-choque em paz, coloca ali pelo buraco, ele acionava diretamente ali o motor de arranque, né? Estava aqui, então aqui é na base da força, mal comparando, é como você ligar uma motocicleta, né? Então, no pedal. No pedal. Então a ideia é que para uma emergência você conectava aqui essa manivela e ia na base da força bruta. E o carrinho funcionava. Como é um motor leve, é capaz mesmo de funcionar. Isso eram coisas dos anos 60, anos em que a gente não tinha eletrônica embarcada nos carros e que também, esse negócio de seguro, guincho, não tinha. Comunicação por celular, quer dizer, o carro quebrava, o sujeito tinha que tentar arrumar do jeito que dava. Houve depois a versão esportiva desse carro, que foi o 1093, tinha a versão pé de boi, né, que chamavam ali, que era o Renault Teimoso, ganhou o apelido de Teimoso, que era um carro para fazenda, para o interior do Brasil, mas para a cidade, toda a propaganda que era feita na época era de um carro de família, então colocava aqui a molecada aqui atrás, 3, 4 moleques aqui atrás e ia embora. Então entra lá do outro lado, e eu vou entrar desse, antes a gente vai fechar o capô,
porque aqui é o porta-mala. Aliás, antes de entrar, vou mostrar aqui o porta-mala, porque a gente não está habituado a porta-mala na frente, né? Exceto quem tem carros da Volkswagen refrigerados a ar. Até que o espaço para bagagem aqui era bom. Aliás, era bem melhor do que o espaço para o Fusca. Bom, vamos ver lá dentro então se realmente o carro tem o espaço que o Fábio está dizendo que tem para a família, porque ele gosta muito do carro, acaba puxando a sardinha pro Gordini. Mas olha, ele é pequenininho, compacto, mas de fato comporta pelo menos 4 passageiros. E é aqui dentro que a gente vê a simplicidade de um carro feito para concorrer realmente com o Fusca. Ele não tinha muita coisa aqui não, quer dizer, um velocímetro, aliás esse painel tá todo em francês, chiquérrimo. Marcador de gasolina, marcador de temperatura da água, se acende ali a luzinha da bateria, né, Fábio? Quer dizer, não tinha muito mais, não precisava muito mais do que isso não, né? Não precisava conhecer nem muito de carro para andar com esse carro. E muito fácil o motor, quer dizer, de acionar o motor. E tinha uns comandos ali do lado, esse braço. Esse aqui, por exemplo, é da luz. Limpador de para-brisa. Limpador de para-brisa. Limpador de para-brisa. Aqui você tem a buzina e aí você tem a lanterna. Aqui o comando de farol, você vira que é isso? Isso. Comando de farol, buzina. E aqui tem um detalhe que nem ele sabia. Cara mal informado. Brincadeira. Aqui, olha, essa chavinha mudava o tom da buzina. Buzina para cidade e buzina para estrada. Para estrada era um pouquinho mais forte. Seixas, você falou que a Gordini teve até equipe na Fórmula 1, quer dizer, houve carros com o nome Gordini correndo na Fórmula 1, mas aqui no Brasil a equipe foi muito importante nos anos 60, né? Quem teve a iniciativa de trazer os Gordini para o Brasil, de trazer a marca Willys para o Brasil, foi o Christian Heinz, que acabou falecendo logo depois, mas que tinha contatos na Europa e trouxe esses carros. E foi graças a esse pontapé inicial aí do Christian Heinz, que depois foi sucedido pelo Greco no comando da equipe, que a Willys começou a atrair garotos, começou a atrair aquela turma que corria de carro, tirava racha no Pacaembu, que andava nos karts improvisados, e viram aqui uma chance de tentar, entre aspas, uma profissionalização. Então, o Wilson, o Emerson, o Pereira Bueno, o Patti, como você disse, os pilotos que chegaram à Fórmula 1, correram muito com esses carros, não só em Interlagos, como em pistas pelo Brasil, as provas de rua que aconteciam pelo Brasil. Bom, e você foi se apaixonar por esse carro aqui justamente numa pista de corrida, né? Pois é, você teve a ver com isso, né? Foi em 2003, antes do Grande Prêmio Brasil, em Interlagos, Fórmula 1, houve um desfile de carros antigos e eu falei pra você, me arruma um carro pra eu andar nesse negócio. E apareceu o Marcelo Cassari, que é um cara que é apaixonado por Gordini, que restaura Gordinis a partir do nada, e apareceu com esse carro e me emprestou, falou, vai dar umas voltas com esse carro. E daí, ali na preliminar do GP Brasil, dando umas voltas com esse carro em Interlagos, daí eu me apaixonei. Eu falei, agora esse carro tem que ser meu. Eu já liguei pra minha mulher ali mesmo, dirigindo o carro dentro de Interlagos. Eu falei, vou comprar. E comprei, tô com esse carro desde então. Mas você não tem um perfil de colecionador, quer dizer, você gosta de um carro, você tem esse carro e anda com ele, isso é uma coisa legal. Ele já te deixou na mão? Já me deixou uma na mão uma vez na Avenida do Estado, numa segunda-feira, tipo 11 da manhã, indo pro trabalho, e parou ali. Parou e não queria sair do lugar, tive que chamar guincho, causei um caos naquele pedaço da cidade. Então vamos ouvir o motorzinho? O Fábio vai ligar o carro aqui e a gente vai lá atrás para ouvir o sonzinho do motorzinho Renault 800. Esse recém recondicionado, né? Super silencioso que eu digo, a gente vê que não tem nada batendo, pino batendo, biela, nada. Olha, melhor do que muito Renault novo por aí que a gente vê andando. Aliás, falando da Renault, a Renault resolveu ressuscitar a marca Gordini, que é uma marca de apelo muito esportivo e que vai ser usada a partir do ano que vem, talvez, em alguns modelos da marca, como Clio e Twingo, que vão levar essa marca Gordini, que lá na Europa ainda é muito forte. A assinatura franco-brasileira e americana desse carro está ali naquela plaquinha, Renault, depois Willys Overland do Brasil, num carrinho que tinha algumas características muito marcantes, pequenos detalhes que quem teve Gordini vai se lembrar. Por exemplo, o step, a gente prometeu falar dele, fica embaixo aqui do porta-mala, ele não ocupa nenhum espaço do porta-mala, fica por baixo do chassi, e para você acessar o step, você tinha uma alavanca, abaixava, essa parte do carro aqui descia e o step ficava aqui embaixo. Eu não vou fazer isso porque dá um trabalho desgraçado. Apesar de ser
prático no que diz respeito a não ocupar muito espaço do porta-mala, dá muito trabalho. Eu também não vou ficar trocando pneu de carro agora. E aqui, olha, o capô fechava, mas você não precisava bater não. Tinha uma alavanca lá dentro, né, Fábio? Que você puxava e pronto, estava travado o capô do Gordini. São coisas que quem nunca teve um Gordini jamais iria saber. Eu, por exemplo, nunca tive um, aprendi bastante hoje. Bom, já fomos apresentados ao francesinho brasileiro, agora é hora de experimentar de perto esses famosos 40 HP de pura emoção. Vamos dar uma volta no Gordini para fechar o ano Brasil-França.